Shalom, shalom. Vamos para uma meditação toda especial e hoje é o nosso salmo, vai ser o número 10. Salmos 10 para a nossa meditação. Deus Todo-Poderoso, fala conosco, abre a nossa mente, nosso coração, nos dá entendimento para que podemos entender e compreender, meu Pai, aquilo que o Senhor tem escrito para as nossas vidas, para os nossos dias. Abençoa a tua palavra, abençoa todos que vão ouvir, meu Pai, este salmo, que eles sejam completamente abençoados pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Salmos 10 diz assim: oração por libertação. Glória a Deus. Libertação já é para aqueles que já alcançaram a salvação. Amém? Todos aqueles que já confessaram Jesus no seu coração e com a sua boca, já têm a sua salvação. Todos aqueles que já se batizaram, caminham com o Senhor, têm uma nova vida. Ele já caminha em novidade e ele precisa também de libertação, né? Então vamos aqui a meditação do Salmo 10. Oração por libertação. Por que estás tão longe, Senhor? Por que te escondes dos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o miserável. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são não a Deus. Os seus caminhos prosperam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza os seus inimigos. Diz em seu coração: não serei comovido, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de engano e de astúcia. Debaixo da sua língua há moléstias e maldade. Põe-se nas emboscadas das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fitos contra o pobre. Armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar ao miserável. Rouba ao miserável, trazendo-o na sua rede. Esconde-se abaixo, escolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca o verá. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta-te, a tua mão. Não te esqueça dos miseráveis, porque blasfeme o ímpio de Deus, dizendo no seu coração: tu não o esquadrinharás? Tu o ouviste, porque atentas para o trabalho e enfado para o entregar em tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado, pedes conta da sua impiedade, que nenhuma encontra. O Senhor é Rei eterno, e da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouvistes os desejos dos mansos, confortarás o seu coração. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar de violência. Este foi a nossa meditação no Salmo 10. E aqui o Senhor trouxe, né, que o Salmo 10, ele é uma expressão de angústia diante da prosperidade dos ímpios e aparentemente, né, a ausência de Deus.
né? A pessoa está aflita, ela está aborrecida, ela está angustiada, sua alma está gritando, e ela tem esse olhar, né, diante da vida do outro, diante da vida do ímpio, ele tem esse olhar que Deus tem uma ausência na vida do ímpio, né? Mas ele começa com essas aflições, essas angústias, mas termina com a confiança de que o Senhor faz justiça e defende os necessitados. No Salmo de 1 a 2, a gente vai ver, né, e observar que o salmista começa questionando por que Deus parece distante em tempos de aflição, né? Tem aquele momento que estamos clamando, 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 e estamos querendo respostas rápidas, ágeis, e temos a impressão, vem no nosso pensamento, vem no nosso coração, e devemos se humilhar e pedir perdão por esses pensamentos e essas atitudes que achamos que Deus não está o quê? Vendo, né? Que Deus não está trazendo resposta. Isso é pecado, Deus não se agrada, Deus está trabalhando. Embora esteja o que demorando, embora esteja em silêncio, Deus está trabalhando e devemos se humilhar, né? Não devemos questionar o agir de Deus, né? E o salmista começa questionando porque Deus parece estar tão distante em tempos difíceis da sua vida. Ele descreve também o orgulho e a perseguição dos ímpios contra os pobres, né? Onde os ímpios sempre estão sobressaindo em toda e qualquer situação, né, sobre os pobres. O ímpio, no versículo 3 a 6, vai falar que o ímpio se gloria de seus desejos e rejeita a Deus e age como se nunca fosse prestar contas de suas atitudes, de suas ações, de tudo que tem feito, que tem falado. O ímpio acredita, né, que a sua prosperidade nunca será abalada. O arrogante, ele sempre acha que está certo, que ele nunca vai precisar se humilhar, pedir perdão. Então ele humilha o outro, ele despreza o outro. Só ele é sábio, só ele sabe, só ele está certo. Só o jeito dele agir, falar e trabalhar e viver está certo, né? Então, o versículo 3 do Salmo 10 vai expressar nitidamente esse comportamento do ímpio. No versículo 7 a 11, o salmista mostra como o ímpio fala com malícia, engana e oprime, e é verdade. O ímpio, né, ele tem uma lábia assim bem grande, ele traz engano e oprime, né? Porque engana primeiro, a vítima cai e depois é oprimida em toda e qualquer situação, né? Ele se esconde para atacar os inocentes, como o leão à espreita, né? Então ele se esconde maliciosamente para atacar o inocente. E no versículo 12 a 15, o salmista clama para que Deus se lembre e não se esqueça dos humildes, pedindo que quebre, né, a força do perverso e faça justiça. Porque muitas vezes pensamos que o perverso está se sobressaindo e que essa força maligna nunca vai ter fim, nunca vai se romper. E é que o salmista ele clama, ele abre sua boca e ele clama a Deus pedindo que essas forças sejam quebradas e que a justiça do Senhor prevaleça. No versículo 16 e 18, o salmista termina com a declaração de fé. Porque é isso que importa, igreja viva, para a minha vida e para a sua vida. Começarmos devagarzinho, mesmo falho, mesmo desanimado, mesmo triste, começarmos a nossa jornada com Deus. Qual tem sido a sua jornada com Deus? Meditar na palavra, oração, uma jornada de oração, uma jornada de mudança de pensamentos, de atitudes, uma jornada de mudança de vida.
Qual tem sido a minha e a sua jornada? Porque o Salmo 10, ele começa, vamos dizer assim, uma pessoa ferida, angustiada, entristecida, aborrecida, raivosa contra Deus, né? Porque Deus não age, porque Deus não vê a injustiça, porque Deus não está vendo, porque o ímpio sempre sobressai, porque o ímpio, né, que faz coisas ruins contra o seu próximo, sempre está levando vantagem. Mas ele começou, amém? Ele começou orando, clamando e pedindo a Deus, e Deus foi trazendo um descortinar do agir de Deus sobre a vida daqueles que buscam o Senhor. Glória a Deus por isso, né? Então ele começou. Então, se você está nessa caminhada, comece, dê o primeiro passo, não desista, e Deus vai trazer resposta. Porque aqui nos versículos, né, 16 e 18, o salmista termina com a declaração de fé. Olha que mudança radical, ou seja, 360 graus, né? O Senhor girou ali a sua vida e abençoou, né? Trouxe mudança, trouxe resposta, e ele já termina com aquela declaração de fé, com aquela fé inabalável, é a fé que nós devemos ter. Mas se estamos fracos, caídos, fragilizados, devemos começar, né? Não devemos desistir ou esperar para caminhar quando estivermos somente firmes e fortes. Certa vez eu ouvi de uma pessoa que ela nunca iria pregar, falar da palavra de Deus, porque ela nunca se sentiria preparada, ou ela se sentiria, vamos dizer assim, muito capacitada para falar da palavra, né, para ministrar sobre a vida de outras pessoas. Mas ela se esquece que Deus, ele não escolhe os capacitados, né? Deus capacita aquele que deseja o servir de todo o seu coração e buscar a sua presença. Então o Senhor capacita aqueles que querem, né? Que dá o primeiro passo. E aí Deus vai descortinando tudo aquilo para que ele seja uma ferramenta nas mãos do Senhor. E aqui o salmista, como eu já falei antes, né? Ele começou triste, angustiado, fraco, pequeno, se sentindo incapaz, mas ele começou a sua caminhada, a sua meditação e a sua oração. E o Salmo 18, 16 e 18, o salmista termina com uma declaração de fé, e falando assim: o Senhor é rei para sempre, e ouve o clamor dos aflitos, e fará justiça, para que os homens da terra não continuem a espalhar o terror. Que coisa linda, né? É nós reconhecermos aonde foi que caímos e voltarmos às obras do primeiro amor, né? Reconhecer que Deus é soberano e que seus olhos estão sobre a face da terra, olhando e vendo tudo. E nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Então ele continua falando assim: o Senhor está vendo, o Senhor está ouvindo. E a justiça do Senhor vai prevalecer para que esse mal não continue sendo espalhado pela face da terra. Isso é muito lindo, né? Então, uma mensagem que Deus deixa para a nossa vida, a mensagem central é que mesmo quando parece que Deus está em silêncio, Ele vê, Ele ouve e Ele agirá em favor dos oprimidos, trazendo justiça contra os arrogantes. Então, não se preocupe se você está passando por essa situação. Não se preocupe, continue na sua jornada. Olhe para dentro de você. Olhe para você. Esqueça o outro, esqueça o ímpio, esqueça o arrogante, esqueça todos. Foque só em você, porque o Senhor está trabalhando em favor de vós. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.